Deus, então nós passamos a fazer as coisas agora pensando como será que Deus faria. Há um filme aí que circula aí, né, na internet, e em seus passos, o que faria Jesus? E em seus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus tomaria a atitude que você tomou? A atitude que eu tomei em determinadas circunstâncias? Ou será que Jesus faria diferente? Eu me lembro aqui de uma passagem que Jesus esteve lá na aldeia de Marta e Maria, e Jesus tentaram apedrejá-lo naquela ocasião, e ele teve que fugir de entre a multidão, e eles foram para outro lugar. E quando eles estavam em outro lugar, Marta mandou um recado para Jesus, dizendo para ele voltar lá, porque o amigo de Jesus estava doente. E aí Jesus ouviu aquele pedido de socorro de Marta, não foi responder imediatamente a Marta. Jesus continuou fazendo o que tinha que fazer, onde ele estava fazendo, e mais tarde ele chega para os seus discípulos e disse que o amigo deles estava dormindo. Todos conhecem a passagem. Alguém disse: Senhor, se está dormindo, está bem, porque quem está dormindo está descansando. E aí Jesus abriu o jogo para eles, literalmente disse: não, vou falar sincero com vocês, claro com vocês, Lázaro está morto, mas eu não falei isso antes com vocês porque eu tenho um projeto maior para isso. É isso que Jesus estava dizendo para eles. Eu quero que vocês entendam o poder que Deus me deu. Eu quero que vocês entendam de fato quem é Deus, o Deus que vocês servem. Um Deus que pode fazer coisas extraordinárias. E aí a Bíblia diz que Jesus fala com os discípulos, e alguém diz com ele: Senhor, mas quiseram jogar pedra em nós lá esses dias, o senhor vai voltar para lá? E foi Tomé que falou isso, e disse: sim, mas nós vamos, ainda que seja para morrer. Tomé estava amedrontado porque ele sabia que não era fácil levar o evangelho naquele lugar, naquela região. E Jesus volta lá e faz o milagre que todos nós conhecemos, que é o milagre da ressurreição. Jesus ele quer dizer para nós que as coisas que para nós parecem impossíveis, as coisas que para nós não tem mais solução, ainda que parece que ele está demorando. E outro dia preguei ali em Ministro Freire sobre a tempestade. Jesus ele mandou os discípulos atravessarem o mar, o lago de Genezaré para o outro lado, e ele despedia a multidão. Isso está em Marcos capítulo de número 9. Ele despedia a multidão, e depois que ele terminou de despedir aquela multidão, que ele havia dado os pães e os peixes multiplicados, Jesus sobe para o monte, vai orar, e de lá do monte ele estava vendo os discípulos lá embaixo, no lago. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, eles estavam remando contra a maré, remando contra os ventos fortes, a tempestade, o mar estava revolto, a situação estava caótica para eles, mas Jesus, o texto diz que Jesus os via. Eu quero dizer para você e para mim, para nós nessa noite nesse lugar, eu não sei qual é o tipo de luta que você está enfrentando, se a sua luta é pessoal, se a sua luta é coletiva, se a sua luta é de cunho espiritual, se é de cunho material, eu não sei. Eu só sei que você carrega um sobrenome de filho de Deus. Eu só sei que você carrega um nome de discípulo, de aprendiz de Deus, de alguém que quer mais do Senhor, que quer crescer, crescendo fiel a Deus, crescendo grato a Deus, crescendo, como é que eu posso dizer, louvorista de Deus. A gente costuma dizer que eu sou levita, seja louvorista do Senhor. Não sei qual é o seu problema, mas eu sei que o nosso Deus resolve qualquer problema. O poder dele é ilimitado. Não há barreiras para o nosso Deus. Amém, amados? Amém. Então assim, quando Jesus desceu e andou sobre aquelas águas, os discípulos daquela passagem ficaram com medo, porque disseram que era um fantasma. Mas Jesus disse: não tenhas medo. E Jesus entra naquele barco e acalma a tempestade. Nós conhecemos a história. Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele nos dá uma ordem para atravessarmos o lago. Se naquela travessia os problemas vierem, tenha por certeza que Jesus foi quem te deu a ordem. Ele não te abandona. Amém? Então, nós não sabemos quem nós haveremos de ser, diz o texto no versículo de número 2 aqui. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. E, tem uma vírgula, e ainda não se manifestou, ou seja, está oculto, ninguém sabe ainda o que haveremos de ser. E aí ele põe um ponto, dá uma parágrafo.
na sequência do mesmo versículo, ele diz: sabemos que, vírgula, quando ele, isto é, Jesus, se manifestar, e ele vai se manifestar em glória, e todo olho verá, amém? Quando ele se manifestar, então nesse dia da manifestação do Senhor, aí minha irmã, meu irmão, seja com que problema você tiver, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, para estarmos para sempre com o Senhor. Aí nós teremos no reino dele aquilo que ele determinar que seremos. Amém? Ah, eu queria ser. Não, não queira ser. Queira ser apenas aceito lá naquele grande dia. Que privilégio, que prazer será para nós podermos naquele dia ser aceitos pelo Senhor. Hoje nós, de uma maneira muito simplória, dizemos assim: eu aceitei Jesus. Mas o bom mesmo será Jesus nos aceitar naquele grande e glorioso dia. Dizer para nós: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança aquilo que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Isso aqui é a vitória do crente, amém, amados? Amém. Esse que é o privilégio de ser crente, certo? A luz aqui da terra faz parte da nossa vida, nós estamos sujeitos a tudo. Nós usamos, nesse tempo de dificuldade, usamos a máscara, né, aí pela rua fora, nós não podemos ficar próximo do irmão, não podemos abraçar o irmão, muitas coisas por conta da pandemia que estamos vivendo. Por que isso, pastor? A gente não é crente, não, nós somos crentes, mas não deixamos de ser humano. Nós somos crentes, mas não deixamos de ser pó e cinza. A crente não tem o escudo de super-homem, que nada acontece com ele, que ele é imbatível, que ele é invencível. Não, o crente é suscetível. A Bíblia diz que aquilo que sucede ao justo, sucede ao ímpio. As mesmas coisas. Amém? A diferença entre o justo e o ímpio está aí no porvir, não é agora. Lá em Malaquias capítulo 4 tem essa diferença. Amém? Nós saberemos outra vez a diferença entre o justo e o injusto, o que pratica e o que não pratica a justiça. Então que nessa noite, querido, nessa noite, que nós possamos, dedicar mais tempo ao Senhor, mais tempo ao nosso Deus, mais tempo para a sua palavra, mais tempo para o louvor, para a adoração. E quando eu digo louvor e adoração, irmãos, não é só cantar, amém? Cantar é uma parte do louvor, mas louvor é uma expressão que vem de dentro de você, enaltecendo aquele que é todo-poderoso. Quando você enaltece a Deus, quando você glorifica a Deus, você está louvando a Deus. Você pode louvar a Deus com salmos, com cânticos, amém? Com orações, até mesmo você pode louvar a Deus com ações do dia a dia, com coisas boas que você faz no dia a dia. Um testemunho bom de um crente é um louvor ao nome do Senhor. Aleluia. Assim como um mau testemunho denigre a imagem de uma igreja, de uma denominação, de uma vida, um mau testemunho acaba por contaminar o rebanho do Senhor. Um bom testemunho edifica, louva e engrandece o nome do nosso Deus. Aleluia. Amém? Esse grupo crescendo há de crescer sendo fiéis a Deus. Amém, Natália? Nós estamos em 2021,